Olha só, a Argentina planeja criar uma estatal de alimentos para conter a inflação. Trata-se de uma nova tentativa após o fracasso da política de controle de preços implementada aí nos últimos meses. Para entender essa estratégia e explicar melhor como será o novo processo, a gente conversa agora ao vivo com a nossa correspondente Márcia Carmo, direto de Buenos Aires. Márcia, boa noite. Seja bem-vinda aqui. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos. Bom, Marcelo, exato. não, só para a gente começar esse bate-papo assim, eu achei até interessante, né? Porque está todo mundo tentando encontrar uma estratégia diante dessa situação que o mundo inteiro está passando, a economia difícil, né? E de repente a Argentina vem e apresenta isso daí. E essa estratégia que você já deve ter tomado seus cafezinhos, discutido aí, para entender o que vai acontecer. Os nossos irmãos aí vão conseguir dessa vez alguma coisa boa? Pode até servir para a gente aqui? Olha, Marcelo, por enquanto, muita cautela entre os economistas, entre os analistas e entre os produtores, porque, na verdade, a empresa já tem nome, o nome oficial seria Empresa Nacional de Alimentos. Ela já tem um objetivo, que é, como você disse, tentar reduzir a inflação, a louca inflação argentina, que no ano passado a inflação aqui foi de 50,9% no ano. Em janeiro, ou seja, o ano já começou com uma inflação altíssima, somente em janeiro ela foi de 3,9%, e o governo argumenta que a inflação de alimentos, que chegou a 5%, em alguns produtos chegaram a subir 5% somente em um mês, no mês de janeiro, o governo entende que tem que tomar uma providência urgente. Daí surgiu mais esta ideia para tentar conter esta inflação desenfreada. Porém, faltam detalhes. O governo já sabe algumas coisas. Nós conversamos com um deputado, que é o ex-ministro do Desenvolvimento Social e que é um dos autores dessa ideia. E ele agora, que é deputado federal, Daniel Arrojo, mas que foi ministro do governo Fernandes, disse que a ideia é eliminar o que eles chamam de triangulação, ou seja, eles acham que o produto deve sair praticamente da produção direto para a venda ao consumidor. E a ideia é começar com hortaliças, frutas e verduras em geral. Ou seja, tentar incluir aqueles pequenos produtores e que eles possam vender diretamente ao consumidor sem intermediários. E depois a ideia é avançar essa empresa também para outros segmentos da economia, Marcelo. Agora, Márcia, uma estratégia interessantíssima, né? Porque quando você pega aí os pequenos produtores, né, que fornecem aí frutas, legumes, verduras, você incrementa esse pequeno setor de uma certa forma e consegue até melhorar os preços, né? Agora, de que maneira eles pretendem fazer isso, né? Porque a inflação subiu 3,9% em janeiro. Ou seja, implementa aí um controle de preços por meio de acordos com associações empresariais de diferentes setores, né? Agora, como é que vai interligar tudo isso para que possa chegar ali na ponta e os consumidores poderem ver isso de fato? Segundo a porta-voz do governo, a Gabriela Cerruti, no anúncio, quando ela fez um anúncio hoje e os colegas perguntaram como vai ser isto, ela disse, bom, o nosso objetivo é que o consumidor perceba que ele vai ter uma economia maior e o produtor, principalmente pequeno, a oportunidade de produzir mais e vender mais. Dentro do governo, o que a gente já ouviu aqui, é que a ideia é fazer uma espécie de tabela, ou seja, cadastrar todos os produtores possíveis e esses produtores cadastrados irem a determinados mercados onde o consumidor terá acesso para comprar estes produtos sem intermediários. Como você disse, é mais uma tentativa, uma estratégia do governo para tentar combater o leão, o tigre, enfim, todos os animais gigantescos da inflação. A Argentina tem a segunda maior inflação do mundo, da América Latina, e alguns dizem que é a terceira ou quarta do mundo. A primeira é a Venezuela,
a segunda é a Argentina. A expectativa de inflação neste ano, segundo economistas, é de uma inflação de 54,5%, quase 55% na verdade. Se ela for confirmada, será a mais alta inflação desde 1991, ou seja, é um problema sério. E segundo pessoas do governo com quem conversamos, a culpa não seria do governo, mas de quem tem o hábito de remarcar preços e seriam esses intermediários. Já entre economistas afirmam que a culpa é do governo, que emite pesos demais, gasta mais do que possui e não consegue controlar a danada da inflação, Marcelo. É um empurrando para o outro, né? Quando se trata dessa questão de quando é a gente que tem que pagar a conta, aí ninguém quer assumir o erro. Agora, a Argentina também aposta aí no acordo com o Fundo Monetário Internacional, né, para renegociar cerca de 44,5 milhões de dólares em dívidas. Como é que isso vai chegar para atingir o que eles falam tanto da estabilidade financeira? Marcelo, esse é um assunto fundamental, esse assunto que você tocou agora, porque a Argentina adquiriu essa dívida no governo anterior, opositor ao governo atual. Essa bolada que o governo argentino adquiriu com o Fundo Monetário Internacional, ela não tem dinheiro para pagar essa conta. Então, é uma negociação bastante difícil. O governo chegou a um pré-acordo com o fundo no início do mês de janeiro, e agora as negociações avançam, feito tartaruga, mas avançam, e a expectativa é de que seja assinado um acordo. O que dentro do governo criticam porque, como a gente já viu no passado no Brasil, virá uma missão, o acordo sendo assinado, desembarcará aqui uma missão a cada 3 meses para acompanhar se a Argentina está fazendo ou não o dever de casa para que o acordo seja mantido. A Argentina não tem essa bolada de 44 bilhões de dólares e espera chegar a esse acordo, o presidente Fernandes espera chegar a esse acordo, porque a partir deste acordo, segundo o governo, começaria a ocorrer uma estabilidade financeira. E ocorrendo essa estabilidade financeira, na visão do governo, a inflação teria uma calma, ou seja, ela poderia voltar aos trilhos. Para a gente ter uma ideia, toda vez que o dólar paralelo sobe aqui, ele é chamado de blue, automaticamente, eu fui à mercearia ontem, o dólar subiu hoje, se eu comprei o café ontem por, não sei, 600 pesos o quilo, hoje eu já sei que o dólar subiu, o café vai passar a ser 800 pesos. Então, o governo acha que com o acordo com o fundo terá estabilidade financeira, o dólar paralelo vai se acalmar, espera-se, e com isso também a inflação. Por enquanto, esperanças apenas, Marcelo. E que sejam esperanças boas, né? A gente torce para que dê certo, né, para os nossos irmãos aí, porque se der certo aí, quem sabe a gente também possa melhorar aqui no Brasil, porque eu vou te falar, não tá fácil por aqui também não, viu, Marcia? Obrigado Imagina. pela sua participação aqui conosco, viu? E a gente te aguarda para um cafezinho aqui no Agromais. Vem para cá. E eu aguardo vocês um cafezinho aqui em Buenos Aires. Até, boa noite.